Nós estamos de volta com programação nacional que hoje discute os medos. Lembrando que você pode participar mandando seus comentários ou as suas dúvidas para o nosso e-mail, açãonacional@rs21.com.br, ou se você preferir pelo nosso telefone, tá bom? 19 3871 9620. Tem ainda, você pode deixar os seus recados nas nossas redes sociais, facebook.com/Ação Nacional. Agora, nós vamos ver um exemplo bem comum que pode atrapalhar a vida de muita gente, principalmente na vida profissional. É o medo de falar em público. Vamos conferir. Foi o desafio de falar em público que levou o vereador a procurar ajuda para se comunicar melhor. Na realidade é uma dificuldade que eu sempre tive de pequeno, né? Mas até então não era tão necessário. Quando tive interesse em entrar na política, eu senti uma necessidade maior. Foi quando eu procurei daí melhorar, no sentido de falar melhor, se expressar melhor. Antes de se apresentar, a ansiedade tomava conta dele. Até vontade de ir ao banheiro antes, várias vezes. Então, sempre ficava muito nervoso, como fico até hoje, na hora de ir. Mas sempre dei aquela respirada fundo e acabei indo, sabe? E vou, sempre que necessário. Segundo a psicóloga e fonoaudióloga, essas reações aparecem por conta do medo. Ela explica que existem os medos reais e irreais. Os reais são necessários e os irreais podem ser superados. Em relação ao medo de falar em público, eu acho que a maior parte das pessoas tem medo de errar em público. Se elas tivessem segurança de que aquilo que elas estão fazendo está correto, o medo seria quase que eliminado. O medo irreal de falar em público paralisa. Deixa o orador em pânico, o que pode gerar o tão temido branco, momento em que quem fala perde a linha de raciocínio. E para evitar situações como essa, existem treinamentos específicos de comunicação. Quando você começa a conhecer as técnicas, as primeiras que diz respeito à organização de ideias, diz respeito ao seu objetivo, diz respeito a como se portar na frente das pessoas, como se expor na frente das pessoas. Isso acaba trazendo ao indivíduo uma segurança. Segurança adquirida em meses de trabalho, mas mesmo com a superação desse medo, os novos desafios são constantes. E para você é mais difícil falar em público ou falar para uma câmera, por exemplo? Olha, a pergunta é difícil. Não, eu acredito que ainda seja a câmera, não tanto o público. Acho que a câmera ainda deixa um pouco mais desconfortável. Tem muita gente que fala assim, eu falo de tudo, só não coloco uma câmera na minha frente porque eu travo e não vou falar mais nada. Olga, será que tem a ver com personalidade? As pessoas mais expansivas se dão melhor falando em público ou não? Se alguma coisa não está bem, nem mesmo quem está acostumado não vai se sentir muito bem, vai ficar com medo, vai ficar retraído, vai ser um desastre, não vai dar certo. Na verdade, o que a colega psicóloga falou é exatamente aquilo, a pessoa tem medo de errar. Então, quando ela está exposta em público, ela quer acertar, ela quer fazer o seu melhor e quando ela termina de falar, ela quer aplausos, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece é que, uma dica até para quem tem medo de falar em público, né? Concentre-se no que você tem a dizer, porque a pessoa que tem medo de falar em público, ao invés de se concentrar naquilo que ela tem para dizer, ela fica olhando a reação das pessoas. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali na plateia que está bocejando, ela já interpreta como se estivesse entediante o que ela está falando. E se tem um grupinho ali rindo e conversando, ela acredita que eles estão rindo dela. Então, isso faz com que ela perca a concentração e aí, pronto, vem os brancos, o nível de ansiedade se eleva e aí ela perde o fio da meada. Então, ela precisa se concentrar. Então, existe o medo. Por exemplo, se você não domina o assunto, é complicado. Como é que você vai falar com maestria sobre uma coisa que você não sabe? Então, confiar naquilo que você sabe e saber expor isso para as pessoas e brincar até com seus erros, né? Porque muitas vezes você erra sem querer. Então, qual é o problema de você ser o primeiro a rir do seu erro? Você, digamos, relaxa a plateia, você brinca com você e acaba, digamos, seguindo com a exposição tranquilamente. Então, existem várias razões, né? Uma das razões mais comuns tem a ver com
pais superprotetores, né? Pais que, digamos, crianças que são privadas do convívio social muitas vezes, então elas vão para a escolinha mais tarde, quando na escolinha já existem os grupinhos fechados, então ela se sente à parte. Pais que adivinham o que a criança quer, então a criança não consegue se expressar corretamente para conseguir aquilo que ela quer, ou pais que não prestam atenção no que ela tem a dizer. Então, tem uma série de fatores, fora a questão dos medos, a questão do nível de ansiedade, porque uma pessoa, quando ela está com um nível de ansiedade elevado, ela tem brancos de memória, ela não consegue se concentrar, e aí fica difícil falar. Você pode reparar, uma pessoa, quando ela está muito tensa, tenta conversar um assunto com ela, você não consegue seguir uma linha de raciocínio. Por quê? Porque naquele momento, ela quer o quê? Fugir da situação. Então, quando eu me sinto encurralada, quando eu estou sentindo muito medo, eu quero fugir ou brigar. Então, lá na época das cavernas, nós ou brigávamos com o animal que nos atacava ou nós saíamos correndo. Hoje em dia, a gente tem uma terceira alternativa, que é paralisar. Então, muitas vezes a gente se paralisa diante do medo. Então, imagina, a pessoa está lá falando em público, de repente vem um branco, ela não sabe o que dizer. Ela paralisa. Imagina o que ela vai pensar sobre ela. Isso colabora para a autoestima diminuindo cada vez mais, e ela se sentindo cada vez pior, e fazendo com que ela vá fugindo de todas as situações. Como uma bola de neve, né? Sim. E o medo existe, então, desde o tempo das cavernas. Né? A gente não está sendo nenhum ET, não tendo tanto medo agora. Não, e mesmo no século XXI, nós nos comportamos como pessoas da caverna em muitos aspectos muitos ainda, sentidos. né? Cristina, a gente recebeu uma participação de uma pessoa que não quer se identificar, mas está pedindo, por favor, para que a gente oriente um pouquinho mais ela. A gente já até falou de medo de temporal, de chuva, mas essa pessoa está falando que ela não teria só medo disso, que ele tem ataque de pânico, até por conta de chuvas com trovões, com relâmpagos, enfim, uma pessoa jovem, mas quando acontece tempestades, ele tem até ataques, de tremedeira, sudorese, taquicardia. Pode ser um pânico isso? É melhor procurar tratamento? Será que tem como direcioná-lo especificamente nesse caso? Tá. Bom, a vontade é de saber mais a respeito para poder orientar, né? Essas informações, elas não são suficientes. É óbvio, se a pessoa está sofrendo, é importantíssimo ela procurar ajuda. Né? Eu acho que isso é o primeiro passo. Procurar ajuda de um terapeuta, se possível um psicólogo, e caso sinta que mesmo com a terapia a coisa não tenha andado, buscar um psiquiatra que daí pode avaliar melhor se é necessário entrar com medicação ou não. É que cada caso é um caso, né? A gente pode passar depois, no final do programa também, os contatos das duas profissionais. Acho que se alguém tiver uma dúvida mais específica, para poder também abrir melhor o que está acontecendo, para a dúvida poder ser esclarecida direitinho, né? Acho que a melhor forma, primeiro, eu acho que você pode procurar um profissional para tratar isso, para não ficar com esse medo, para não sofrer mais por isso, né? Parece estar grave, né? Pelo que ele conta, é um sofrimento grande, então acho que vale a pena sim buscar um profissional, não ficar sozinho tentando vencer isso. Mas de forma geral, com medos, o que a gente observa? A pessoa, quando tem medo de uma determinada coisa, ela começa a evitar cada vez mais aquele estímulo. E o que a gente vê? Quanto mais ela evita, mais se cria um fantasma em torno daquele estímulo. Né? Menos conhecimento ela tem sobre aquilo, menos ela vivencia. Então, assim, a regra básica de tratamento, de uma forma grosseira, né? Sem pegar caso a caso, para tratar questões de medo. Quanto mais se evita, maior se torna o medo. Ou seja, começar a deixar de evitar aos poucos, se possível, entrar em contato com aquilo que é temido. Encarar, né? Sim. Olha, lembrando para você que ainda não é sócio da Rede Século XXI, que nós somos uma emissora que vive, né, de doações. Então, se você não é sócio, nos ajude também nessa obra. Entre em contato, faça a sua doação pelo número 19-3871-9620. Claro, nós gostaríamos de agradecer a todos os sócios que participam com a gente no Programação Nacional, que estão participando, que colaboram com a Rede Século XXI, agradecer também aos não sócios. Graças a todas as colaborações, a vocês que nos acompanham aqui, é que a gente pode transmitir conteúdos como esse de hoje. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta respondendo mais perguntas dos telespectadores. Não saia daí.